Tem história de amor que já começa com cada desafio, que para muita gente pareceria impossível de superar. Essa é a história de um amor que enfrentou preconceito, sabotagem da família e décadas de dificuldade, mas que ficou firme e forte por 60 anos. Dona Teresa. Roger.com, 87 anos. Abre o coração pra gente e conta como o casamento dela quase não aconteceu. Meu nome é Teresa de Fátima Oliveira. Tenho 87 anos. Nasci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e ainda me lembro como se fosse hoje do dia em que conheci o Antônio. Era 1953. Eu tinha 15 anos e era filha do seu Júlio, o dono da farmácia da cidade, a única farmácia que a gente tinha naquela época. Meu pai era um homem muito respeitado na cidade toda. Nós éramos o que o pessoal chamava de uma família de posses. Não chegava a ser rico que nem os fazendeiros, mas a gente tinha uma casa boa, de tijolo, com 5 cômodos, bem no centro. Eu estudava no colégio de freiras e minha mãe, a Dona Cida, fazia questão que eu aprendesse piano e bordado para ser uma moça prendada. Antes de continuar, comenta aí de onde você está assistindo esse meu relato de vida. Aproveita. Se inscreve no canal e curte o vídeo. Naquela época, moça que nem eu tinha um destino meio traçado. Sabe estudar até o normal para ser professora, casar com um rapaz de boa família, de preferência médico, advogado ou filho de comerciante, como meu pai. Mas o destino, ou Deus, tinha outros planos para mim. Antônio era filho de gente da roça, lá do sítio Vargem Grande, que ficava a uns 7 quilômetros da cidade. Ele vinha uma vez por semana trazer verdura e ovo que eles vendiam de porta em porta. Ele tinha 19 anos. Era magro, moreno do sol, com aquelas mãos calejadas de quem trabalhava na roça desde menino. Não sei estudos. Mal tinha terminado o primário. Para a minha família, ele não passava de um caipira sem futuro. Lembro que era uma quarta-feira de março. Fazia um calor danado, e eu estava varrendo a calçada da farmácia quando vi ele pela primeira vez. Ele vinha empurrando um carrinho de mão cheio de verdura, parando de casa em casa. Quando chegou na farmácia, perguntou se a gente queria comprar alguma coisa. Minha mãe sempre comprava os ovos caipiras dele. Então eu chamei para ele entrar no nosso quintal. Como era de costume, enquanto ele separava uma dúzia de ovos, nossas mãos se tocaram. Sem querer, senti um arrepio que eu nunca tinha sentido na vida. Ele me olhou com aqueles olhos castanhos, tímidos, e sorriu. Foi um sorriso tão sincero, tão puro. Passei o resto do dia pensando nele. Nas quartas-feiras seguintes, eu sempre dava um jeitinho de estar em casa quando ele passava. Comecei a inventar desculpa para sair mais cedo da escola. Dizia que estava com dor de cabeça, que precisava ajudar minha mãe. Qualquer coisa. As freiras desconfiavam. Claro, mas eu era boa aluna. Nunca dei trabalho. Então elas deixavam. Depois de 2 meses, a gente criou coragem para conversar mais. Descobri que ele era o mais velho de 6 irmãos. Acordava às 4 da manhã todo santo dia para trabalhar na roça e que o sonho dele era ter um pedacinho de terra para chamar de seu. Ele me contava dos bailes que tinham lá no sítio, das festas de São João, e de como era olhar o céu cheio de estrelas, longe das luzes da cidade. Eu nunca tinha conhecido ninguém como o Antônio. Os rapazes da cidade, aqueles que minha mãe gostava, eram cheios de si. Falavam de política, dos estudos na capital, mas o Antônio falava da terra, das plantas, dos bichos, do céu. Ele tinha uma sabedoria diferente, uma ligação com a natureza que me encantava. Nossa aproximação ficou difícil de esconder. Uma vizinha viu a gente conversando todo animado no portão e não demorou para a fofoca chegar no ouvido da minha mãe. Foi a primeira vez que eu vi ela realmente brava comigo.
Teresa, o que é que você pensa que tá fazendo? Dando conversa para aquele caipira. Você quer virar motivo de fofoca na cidade. Moça de família não fica de prosa com um qualquer. Ela gritou, batendo a colher de pau na mesa. Se seu pai ficar sabendo disso, ele te manda pro convento. Ouviu bem? A partir daquele dia, sempre que o Antônio passava, minha mãe dava um jeito de me mandar para dentro, ou me mandava fazer alguma coisa longe da rua. Mas o que a minha mãe não sabia é que aquela bronca só fez aumentar minha curiosidade e a minha atração pelo rapaz da roça. Como ela falava com desprezo. Em junho, teve a festa de São João da igreja. Era uma das poucas vezes que o pessoal da cidade e da roça se encontrava, mesmo que cada um ficasse no seu canto. As moças da cidade de um lado, os rapazes de outro, e o pessoal da roça mais afastado. Perto das barracas de comida, eu convenci minhas amigas, a Bia e a Lu, a irem comigo para perto da barraca do doce de abóbora, que era mais perto de onde o pessoal do sítio Vargem Grande ficava. Foi lá que eu vi o Antônio com os irmãos e os amigos. Ele estava diferente. Tinha cortado o cabelo e usava uma camisa xadrez que parecia nova. Quando nosso olhar se cruzou, e ele sorriu. Aquele sorriso que já tinha ganhado meu coração. Com a ajuda das minhas amigas, que ficaram de vigia, a gente conseguiu conversar um pouco atrás da barraca de pescaria. Foi a primeira vez que ficamos sozinhos de verdade, nem que fosse por uns minutinhos. Ele me disse que pensava em mim todo dia, que nunca tinha conhecido uma moça como eu, tão bonita e educada, mas que não tinha ilusão. Sabia que a família dele era simples demais pro padrão da minha. Não me importo com isso. Antonio, eu disse, com aquela certeza que sou jovem apaixonado, me conhece, gosto de você do jeito que você é. Ele pegou na minha mão e, naquele momento, eu senti que a minha vida tinha mudado para sempre. Combinamos que ele ia me escrever cartas. E ia deixar num buraco, no tronco de uma árvore grande que tinha no caminho da escola. Assim começou nosso namoro secreto, feito de bilhetinho escondido, olhar rápido quando ele passava com as verduras e encontro fugido nas festas da igreja. Durante quase um ano, a gente conseguiu manter nosso segredo. Nesse tempo, eu descobri que o Antônio não era só um trabalhador que não parava nunca, mas também um sonhador muito determinado. Ele estava guardando cada tostão para comprar um sítio pequeno. Tinha aprendido a ler melhor, pegando os livros que eu emprestava e estudando sozinho, à luz de lampião. Depois de um dia inteiro de trabalho pesado, eu me apaixonei cada vez mais, não só pelo homem que ele era, mas pelo homem que ele queria ser. Quando fiz 16 anos, em abril de 1954, ele me deu de presente uma correntinha de ouro, bem fina, com um coraçãozinho. Deve ter guardado dinheiro por meses para conseguir comprar. Eu usava escondida, por baixo da blusa, perto do meu coração. Mas nosso segredo estava com os dias contados. Em julho daquele ano, minha prima Carla, que morava em São Carlos, veio passar as férias com a gente. Ela me pegou lendo uma das cartas do Antônio no quintal e, sem que eu visse, contou tudo para minha mãe. A tempestade que veio depois foi terrível. Você tem andado se encontrando com aquele colono? Teresa trocando cartas, meu Deus do céu. O que vão dizer de nós na cidade? Minha mãe gritava. Andando de um lado para o outro na sala. Seu pai vai ficar sabendo disso hoje mesmo. Você tá querendo matar a gente de desgosto. Quando meu pai chegou da farmácia, a situação piorou e eu nunca vou esquecer a cara dele. Uma mistura de raiva e decepção que partiu meu coração. Ela, que sempre foi tão carinhoso comigo, me olhou como se não me reconhecesse. Teresa, você está proibida de sair desta casa sem a companhia da sua mãe ou da sua tia. Está proibida de ir à escola sozinha. E se eu souber que você trocou uma palavra que seja com esse, esquecerá.
Eu te mando pro colégio interno em Campinas. Entendeu bem? As semanas seguintes foram um controle que sufocava. Minha mãe me levava até a porta da escola e minha tia Neuza ia me buscar. Aos domingos. Na missa, elas sentavam uma de cada lado meu. Fui proibida de ir na venda sozinha, de ir nas quermesses, de visitar minhas amigas sem ninguém junto. Era como se eu estivesse numa prisão. O pior de tudo foi quando eu descobri que meu pai tinha ido até o sítio Vargem Grande falar com o capataz e com os pais do Antônio. Disse que se o moleque atrevido não parasse de assediar a filha dele, ele ia fazer com que a família toda fosse mandada embora da fazenda. Os pais do Antônio, com medo de perder o emprego e o teto, prometeram que o filho não ia mais chegar perto de mim. Por quase 3 meses. Não tive notícia nenhuma do Antônio. Às quartas-feiras, que antes eram os dias mais esperados da semana, se tornaram os mais dolorosos. Outros trabalhadores vinham vender as verduras e, quando eu perguntava pelo Antônio, ele desconversava-me, olhando para o chão. Eu emagreci, perdi o interesse nos estudos. Passava horas chorando escondida no meu quarto. Minha mãe dizia que era frescura, que logo eu ia esquecer aquela bobagem de primeiro amor e conhecer um rapaz direito. No final de outubro, veio a notícia que mudou tudo. Haiti. Ricardo, filho do juiz da comarca, tinha voltado de São Paulo, onde fazia faculdade de medicina. Ele tinha 26 anos. Era considerado um ótimo partido e, segundo minha mãe, tinha mostrado interesse em me conhecer melhor. Viu-sou. Teresa, esse sim é um rapaz para você. Médico. De boa família. Vai te dar uma vida confortável. Pode ir esquecendo aquele colono? Aquilo não ia dar em nada, além de sofrimento. Minha mãe disse, enquanto arrumava meu cabelo para um jantar que o juiz ia dar na casa dele, onde eu seria apresentada oficialmente ao Dr. Ricardo. Eu me sentia como um bicho sendo levado para o matadouro. Vesti o vestido azul que minha mãe escolheu. Coloquei os sapatos de salto baixo, mas por dentro eu estava em pedaços. Naquela noite, durante o jantar, enquanto o Dr. Ricardo falava sobre os avanços da medicina e os planos dele de abrir uma clínica na capital, eu só conseguia pensar no Antônio, nas suas mãos calejadas, no seu sorriso sincero, nos seus sonhos simples, mas honestos. Foi naquela noite, voltando para casa, que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia desistir do Antônio. Não ia me casar com alguém que eu não amava só para agradar minha família. Eu ia encontrar um jeito de reverter aquela situação, custasse o que custasse. Mas eu não fazia ideia de que o destino estava prestes a nos apresentar desafios ainda maiores. O que eu não sabia é que o Antônio também tinha tomado uma decisão naquela mesma noite e que nossas vidas estavam prestes a mudar para sempre, naquela mesma noite. Enquanto eu me revirava na cama sem conseguir dormir, o Antônio tinha decidido que não ia me perder. Descobri isso só na semana seguinte, quando a Lu, minha amiga da escola, me entregou um bilhetinho dobrado dentro do livro de orações. Ela estava ajudando a gente. Coitada, com medo também de ser pega. O bilhete era curto, a letra dele ainda um pouco desajeitada. Teresa, não desisti de você. Sei que seu pai ameaçou minha família, mas encontrei trabalho na oficina do seu Pedro. Na cidade vizinha, estou morando lá nos fundos da oficina. Vou economizar cada centavo e um dia vou poder te dar uma vida digna. Me encontre no sábado, atrás da capelinha de São Judas Tadeu, às 4 da tarde. Se puder, sempre seu, Antônio. Meu coração disparou quando li aquilo. O Antônio tinha deixado a fazenda, a família, tudo por minha causa. Senti uma mistura de alegria e culpa. Era muito sacrifício, mas também senti um orgulho dele, da coragem que ele teve de buscar um caminho próprio, longe da roça onde nasceu. E eu precisava encontrar ele. Mas como, desde que descobriram sobre nós, eu não tinha um minuto de liberdade.
Minha mãe já estava planejando mais jantares com o tal do doutor Ricardo. E meu pai falava como se meu futuro já estivesse decidido. O Ricardo é um rapaz sério. Tem futuro. Ele repetia durante o almoço, sem nem perceber que cada palavra dele era como uma facada no meu peito. Foi a Bia, outra homem a minha, que bolou o plano. No sábado, ela me convidaria para estudar na casa dela. Minha mãe confiava na família da Bia. Dali, a gente daria um jeitinho de eu escapar para encontrar o Antônio, e assim a gente fez. Minha mãe me deixou na casa da Bia com os livros de matemática, dizendo que voltaria às 6 horas para me buscar. Assim que ela virou a esquina, eu larguei os livros e saí correndo com a Bia para a capelinha de São Judas Tadeu, que ficava a uns 15 minutos dali. Quando eu vi o Antônio parado lá, olhando ansioso para todos os lados, senti uma onda de emoção tão forte que quase caí. Ele estava diferente. Tinha cortado o cabelo curto. Usava calça e camisa que pareciam novas, não eram aquelas roupas remendadas de antes, tinha até comprado um relógio de pulso, e coisa que nunca teve na vida. Nos abraçamos como se o mundo fosse acabar ali mesmo. A Bia ficou de vigia enquanto a gente conversava atrás da capela. Teresa, eu não podia aceitar perder você, ele disse. Segurando minhas mãos, saí da fazenda no dia seguinte. Depois que seu pai foi lá, foi difícil, me paix quase me battu. Disse que eu estava jogando fora a segurança da família por causa de um sonho impossível, mas encontrei esse trabalho na oficina, o seu Pedro me ensina mecânica, e eu tenho jeito pra coisa. Já tô consertando o motor sozinho. Os olhos dele brilhavam quando falava do novo trabalho. Ganho mais do que na roça. Teresa. E o seu Pedro disse que se eu continuar assim, em 1 ano, posso ser um mecânico de verdade. Tô guardando cada tostão. Um dia vou ter minha própria oficina. Você vai ver? Eu chorei de emoção. Ele tinha largado tudo, enfrentado a família. Recomeçado do zero, por amor a mim. Como eu poderia deixar que meus pais me empurrassem para os braços de um homem que eu mal conhecia, por mais doutor que ele fosse? Vou esperar o tempo que for preciso. Antonio, prometi, enxugando as lágrimas, mas não sei como vamos nos encontrar. Eles não me deixam sozinha nem por 1 minuto. Foi aí que começamos nosso esquema de cartas e encontros escondidos, que durou quase 1 ano. Eu dizia que ia para a igreja rezar, para a biblioteca estudar, para a casa de amigas fazer trabalho da escola. Nem sempre eu conseguia escapar, mas quando dava, eram 20 minutos preciosos com ele. Antônio progredia na oficina. Às vezes aparecia com graxa nas unhas que não saía, por mais que esfregasse. Mas eu não me importava. Ele estava construindo nosso futuro com aquelas mãos, até começou a rolar a noite, para terminar os estudos. A determinação dele me dava força para aguentar a pressão em casa, e pressão não faltava. Em janeiro de 1955, as investidas do Dr. Ricardo ficaram mais sérias. Ele pediu permissão para o meu pai para me cortejar oficialmente. Me paix. Claro. Aceito na hora. Chame-me consultor. O doctor. Ricardo começou a aparecer em casa com frequência, trazendo chocolate, flores, livros. Era educado. Não vou negar, mas não despertava em mim nenhuma fagulha do que eu sentia pelo Antônio. Minha mãe percebeu minha falta de entusiasmo e as cobranças aumentaram. O que você está esperando, menina? O Ricardo é um partido que muita moça invejaria. Bonito. Educado. Médico. Vai trocar isso pelo quê? Por um mecânico, sem eira, nem beira. Foi aí que eu cometi o erro de confessar que ainda me encontrava escondida com o Antônio. A reação foi apocalíptica. Meu pai me proibiu de sair de casa por 1 mês, exceto para ir à escola, e sempre acompanhada. Minha mãe revistava meus cadernos, meus livros, procurando bilhetinho. A Lu e a Bia foram proibidas de me visitar. Era como viver numa cadeia.
O pior veio quando minha mãe encontrou a corrente com o coraçãozinho que o Antônio tinha me dado. Eu escondia ela dentro de uma boneca de pano pequena, mas durante uma faxina, ela acabou achando. En vez de me devolver. Ela vendeu a corrente. Dinheiro de mecânico não entra nesta casa. Ela disse, com uma frieza que me cortou por dentro. Chorei por dias. Aquela correntinha era tudo o que eu tinha dele, o símbolo do nosso amor. Quando consegui mandar um bilhete contando o que aconteceu, a resposta dele me surpreendeu. Não chore pela corrente. Teresa, um dia vou te dar outra muito mais bonita. O que importa é o que a gente sente. E isso ninguém pode tirar da gente. Nessa época, começaram os boatos na cidade. Diziam que eu estava de namorico com um simples mecânico que tinha rejeitado o Dr. Ricardo. Que eu era uma ingrata que não honrava a família. Algumas colegas da escola pararam de falar comigo. A vergonha que eu causava aos meus pais era jogada na minha cara todos os dias. Ficamos sabendo que sua filha anda de conversinha com um mecânico qualquer. Ouvi uma senhora dizer para minha mãe na igreja. O olhar de vergonha dela me perseguiu por semanas. Em julho de 1955, quando fiz 17 anos, meus pais tentaram uma tática diferente. Me prometeram uma festa de aniversário com direito a vestido novo, bolo confeitado. Tudo o que uma moça sonhava na época, a condição que eu aceitasse o pedido de noivado que o Dr. Ricardo planejava fazer nessa festa. Pense bem, Teresa, meu pai disse, quase implorando, é o seu futuro que está em jogo. O Ricardo pode te dar conforto, status, uma vida que aquele rapaz nunca poderá oferecer. É a chance de apagar essa história triste, de dar a volta por cima na frente da cidade inteira. Pela primeira vez, eu vi que meu pai não estava só bravo ou decepcionado. Ele estava com medo. Medo do que as pessoas pensavam. Medo de perder o respeito que tinha conquistado. Medo de ver a filha sofrer numa vida de dificuldades. No fundo, ele achava que estava me protegendo. Mas eu não podia ceder. Não vou me casar com alguém que não amo. Pai, nem por uma festa, nem por um vestido, nem pelo que a cidade inteira vai pensar. A festa foi cancelada. Em vez de comemoração, passei meu aniversário trancada no quarto, ouvindo minha mãe chorar na sala e meu pai dizer que eu era a maior decepção da vida dele. Uma semana depois, soube por um bilhete da Lu que o Dr. Ricardo tinha ficado noivo de uma moça de São Carlos. A notícia foi um alívio, mas só por um tempo, a Guerra Fria em casa continuou. Em setembro, veio a primeira vitória do Antônio. O Sr. Pedro, dono da oficina, sofreu um acidente e precisou se afastar. Com isso, o Antônio assumiu a responsabilidade de tocar o negócio por uns meses. O salário dele aumentou. E o respeito dos clientes também. Ele me disse, num dos nossos raros encontros, tô juntando dinheiro. Teresa, no ano que vem, vou te pedir em casamento oficialmente. Vou comprar um terno, falar com seu pai de homem para homem. Ele vai ter que me respeitar. A esperança voltou a crescer no meu coração. Talvez, com o tempo, meus pais percebessem que o Antônio não era só um sonho bobo de adolescente, mas um homem trabalhador, honesto e determinado a crescer na vida. Mas o destino, ou talvez a maldade de algumas pessoas, tinha outros planos. Em novembro, uma carta anônima chegou para os meus pais. Dizia que eu tinha sido vista entrando num quarto de pensão com o Antônio, que a gente estava tendo encontros impróprios, que eu estava desonrando o nome da família. Era uma mentira deslavada. Nossos encontros sempre foram em lugares públicos, mesmo que escondidos, atrás da capelinha, no banco da praça mais afastado, na porta da biblioteca. Nunca, jamais, tínhamos feito nada que pudesse manchar minha reputação. Naquela época, moça de família nem beijava antes do noivado oficial. Descobri depois que a carta tinha sido obra de uma prima do Dr. Ricardo, revoltada porque ele tinha sido rejeitado por mim.
Mas o estrago já estava feito. Meu pai acreditou na carta. E o castigo foi imediato e severo. Você vai para o colégio interno em Campinas depois do Natal. Ele anunciou. Sem olhar nos meus olhos. Já está tudo acertado com as freiras. Lá você vai aprender a se comportar como uma moça decente. Eu me desesperei como nunca. Um colégio interno significava o fim de qualquer chance de ver o Antônio. Seria como uma prisão, sem possibilidade de carta, de encontro, de manter nossa esperança viva. Minha tia Neuza, irmã da minha mãe, era a única que parecia entender meu sofrimento. Numa tarde, enquanto me ajudava a arrumar umas roupas que eu ia levar, ela sussurrou. Teresa, se esse amor é verdadeiro mesmo, nem o tempo, nem a distância vão acabar com ele. Aguente firme. Reza muito. E as coisas vão se ajeitar. As palavras dela me deram um pingo de conforto. Mas a ideia de passar meses, talvez anos, longe do Antônio, me destruía por dentro. E o pior, como avisar ele? Como dizer que eu ia ser mandada para longe? A Lu, sempre leal, conseguiu entregar um bilhete para ele. Nos encontramos uma última vez, 2 dias antes do Natal, num canto escondido do jardim da igreja, durante a novena. Foram 5 minutos desesperados, em que a gente tentou dizer tudo o que sentia um pelo outro. Vou te esperar, Teresa. Não importa quanto tempo leve. Ele jurou, segurando minhas mãos entre as dele. Vou continuar trabalhando, economizando, me preparando para te dar um lar. Quando você voltar, vou estar aqui. Tenho medo que eles me mantenham lá até eu fazer 21 anos. Confessai, são 4 anos. Antônio, é muito tempo. Esperaria uma vida inteira por você. Ele respondeu. Pela primeira vez. Me beijou. Foi rápido, assustado, mas selou uma promessa que nenhum de nós estava disposto a quebrar. Na manhã de 28 de dezembro, embarquei no trem para Campinas, com o coração partido, mas não derrotado. O que meus pais não sabiam é que aquela separação forçada só ia fortalecer nossa determinação de ficar juntos, custasse o que custasse. O colégio Nossa Senhora Aparecida era exatamente como eu imaginei, rígido, silencioso, com regras para tudo. Acordar às 5 da manhã, rezar antes das refeições, estudar em silêncio absoluto, aprender trabalhos manuais, quitte rolado e etiqueta. As cartas que a gente recebia eram lidas pelas freiras antes e a gente só podia escrever para a família aprovada. As outras internas vinham de famílias ricas ou então eram casos problemáticos, como eurados, moças que tinham desobedecido, desafiado as regras, causado algum tipo de escândalo. Nos primeiros dias, eu chorei todas as noites abraçada no travesseiro, para ninguém ouvir, mas logo descobri que nem tudo estava perdido. Uma das freiras mais novas, a irmã Clara, parecia ter um coração mais aberto depois de me ouvir em confissão, onde eu contei a história toda entre soluços. Ela passou a me tratar com uma bondade especial. Dia? Ela me chamou na horta, onde a gente trabalhava cultivando verduras, longe das outras. Ela sussurrou. Menina, o amor verdadeiro é uma bênção de Deus. Não posso ajudar diretamente, mas se quiser escrever para ele, posso dar um jeito de enviar quando eu for à cidade. Foi assim que, mesmo no internato, eu consegui manter viva a chama da esperança. A cada 2 semanas, uma carta do Antônio chegava pelas mãos da irmã Clara, e uma minha ia para ele. Nessas cartas, a gente contava nossos dias, nossas lutas, nossos sonhos para o futuro. O Antônio escrevia cada vez melhor e me contava do progresso na oficina, da Zola Anuat, de como estava juntando dinheiro. Em junho de 1956, uma notícia revirou meu mundo.
Meu pai tinha sofrido um ataque cardíaco. Não foi fatal, mas deixou ele muito fraco. Minha mãe me escreveu pedindo para eu voltar para casa. Precisavam de mim para ajudar na farmácia. Já que meu pai não podia mais trabalhar o dia todo, voltei para Ribeirão Preto com o coração dividido. A tristeza pela saúde do meu pai se misturava com a alegria de poder rever o Antônio. Naqueles 6 meses que passei no colégio interno, alguma coisa tinha mudado em mim. Eu não era mais uma menina assustada. Era uma jovem de quase 18 anos, mais segura e determinada. Quando cheguei em casa, encontrei meu pai envelhecido, abatido, sentado numa cadeira na varanda, olhando para o nada. Minha mãe, sempre tão forte, parecia ter perdido um pouco do brilho. A doença do meu pai tinha trazido dificuldade financeira também. A farmácia estava sendo tocada por um funcionário que, segundo minha mãe, não era lá muito competente. As coisas não andam bem. Teresa, ela confessou na primeira noite. Depois que meu pai foi deitar, seu pai não é mais o mesmo. Tem dias que ele nem quer sair da cama. A farmácia está perdendo cliente para aquela nova que abriu perto da estação. A gente precisa da sua ajuda. Pela primeira vez, vi minha mãe me olhar, não como uma filha desobediente, mas como uma adulta de quem ela precisava. Eu me comprometi a ajudar na farmácia, a fazer o que fosse preciso para ajudar minha família. E sobre aquele rapaz ela começou, meio sem jeito. Antonio. Mãe, o nome dele é Antonio. Sobre o Antônio. Ela corrigiu, suspirando. Sei que você ainda pensa nele. Só te peço uma coisa. Não faça nada que possa piorar o estado do seu pai. Ele ainda está muito frágil. Não era a aceitação que eu sonhava, mas era uma trégua, e eu ia respeitar, por amor ao meu pai. Nas semanas seguintes, dividi meu tempo entre a farmácia e os cuidados da casa. No fim de semana, quando eu fui à missa, vi o Antônio pela primeira vez em meses. Ele estava na porta da igreja, mais alto, mais forte, com um ar mais maduro. Nossos olhares se cruzaram, e tudo que a gente sentia um pelo outro continuava lá, intacto, talvez até mais forte. Um bilhetinho rápido, trocado na saída da missa. Foi o suficiente para a gente marcar um encontro. Dessa vez, não precisaríamos nos esconder tanto. Com meu pai doente e minha mãe preocupada com as contas, a vigilância sobre mim tinha diminuído muito. Nos encontramos na praça. Num domingo à tarde, eu disse para minha mãe que ia visitar a Lu, que agora estava noiva e se preparando para casar. Você está ainda mais linda. Foram as primeiras palavras dele quando nos vimos. Sentamos num banco mais afastado, onde podíamos conversar sem sermos muito observados. O Antônio me contou as novidades. Agora ele era o mecânico principal da oficina, tinha conseguido alugar uma casinha pequena, mais ajeitada, nos arredores da cidade. Continuava estudando à noite, 2 anos. Se Dieu quiser. Vou poder comprar a oficina do seu Pedro. Ele quer se aposentar e voltar para Portugal. Me contou também que a família dele tinha feito as pazes com ele. Depois de ver que ele estava progredindo na vida, até meu pai veio me visitar mês passado. Disse que está orgulhoso de mim. Acredita, Teresa. Eu falei da doença do meu pai, da situação difícil em casa, do meu medo do futuro. Ele segurou minha mão com força. Vamos superar isso juntos. Teresa, eu entendo que sua família precisa de você agora. Vou esperar o tempo que for preciso. Naquele momento, eu tive a certeza absoluta de que estava ao lado do homem da minha vida, não um médico rico, não um filho de comerciante, mas um homem que tinha construído seu próprio caminho com honestidade e trabalho duro. O que a gente não imaginava é que aquela trégua seria breve. Logo, meus pais descobririam que o Antônio e eu tínhamos retomado o contato, e a batalha pelo nosso amor entraria em sua fase mais dramática.
Mas naquele domingo de junho, sentados na praça, sob a luz dourada do entardecer, éramos apenas dois jovens apaixonados, sonhando com um futuro que parecia, finalmente, ao nosso alcance. Passaram-se quase 4 anos desde aquele domingo na praça. Estávamos em fevereiro de 1960 e eu com 22 anos, o Antônio com 21. Muita coisa tinha mudado. A saúde do meu pai melhorou um pouco, mas ele nunca mais voltou a ser o que era. A farmácia continuava funcionando, mas com bem menos movimento. Muitos clientes agora preferiam a farmácia nova perto da estação, mais moderna, com mais variedade de remédios. Eu trabalhava lá todo dia, cuidando das contas, do estoque, atendendo quando precisava. O Antônio, por outro lado, prosperou. Como ele tinha me contado, 2 anos depois, ele conseguiu comprar a oficina do seu Pedro. Não foi fácil. Teve que pegar um empréstimo no banco, passou noite sem dormir, preocupado com as prestações, mas o trabalho dele era reconhecido na região. Fazendeiros de vários sítios traziam tratores e máquinas para ele consertar. Ele contratou 2 ajudantes, aumentou a oficina e até comprou um caminhãozinho usado para atender emergências nas fazendas. Nosso relacionamento continuou, mais maduro, mais sólido, mas ainda não era totalmente aceito pela minha família. Minha mãe, com o tempo, amoleceu um pouco. Viu que o nosso amor não era uma paixonite de adolescente. Viu também que o Antônio não era mais aquele colono sem instrução. Agora era dono do próprio negócio. Respeitado na cidade. Se vestia bem. Falava melhor. Ele progrediu na vida. Não posso negar. Ela disse uma vez. Depois que o Antônio consertou nosso rádio que ninguém mais conseguia arrumar, mas seu pai... Você sabe como ele é orgulhoso. Meu pai continuava irredutível. Para ele, o Antônio seria sempre o caipira. E nada mudaria isso. Ele se recusava a falar no assunto, virava a cara quando me via arrumada para sair com o Antônio. Fingia que não ouvia quando eu falava o nome dele. Em dezembro de 1959, depois de muita hesitação, muito plano e muitas conversas comigo, o Antônio decidiu pedir minha mão oficialmente, comprou um terno novo, mandou fazer uma aliança de noivado simples, mas bonita, e foi até nossa casa num domingo, depois da missa. Eu tremia de nervoso na sala, enquanto minha mãe, tensa, servia um cafezinho. Meu pai sentado na poltrona, duro como uma estátua, olhando para o Antônio como se ele fosse um invasor. Seu Julio. Dona Cida, o Antônio começou. A voz firme. Apesar do nervosismo, vim aqui hoje, com todo o respeito, pedir a mão da Teresa em casamento. Sei que no passado o senhor não aprovava nosso namoro. E entendo seus motivos. Eu não tinha nada para oferecer para ela. Era só um trabalhador braçal. Mas agora eu tenho meu próprio negócio. Uma casa pequena, mas decente, e condições de dar uma vida digna para sua filha. O silêncio que veio depois foi de cortar o ar. Meu pai olhava para o Antônio com uma cara que misturava surpresa e desprezo. Finalmente. E ele falou. Você pode ter uma oficina agora, rapaz. Mas continua sendo quem sempre foi. Não é do nosso meio. Não tem nossa educação. Nossa tradição. A Teresa merece mais do que você pode oferecer. P.U. exclamei, horrorizada com a frieza dele. É a verdade. Teresa, ele continuou. Agora, olhando para mim com pena e decepção, você pensa que vai ser feliz. Mas um dia vai acordar e perceber que jogou sua vida fora. Vai olhar para o lado e ver um homem que não pertence ao seu mundo. O Antônio se levantou. O rosto vermelho de humilhação. Mas se manteve firme. Respeito sua opinião, seu Júlio, mesmo não concordando. Mas eu amo a sua filha. E ela me ama. E nós temos o direito de construir nossa felicidade. Meu pai deu uma risada seca. Amarga?
Direito. Que direito você acha que tem na minha casa? Rapaz, a Teresa é minha filha, e enquanto estiver debaixo do meu teto, vai seguir as minhas regras. Foi então que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Levantei. Fui até o Antônio e segurei a mão dele. Pai, eu amo o Senhor. Sempre vou amar. Mas não sou mais uma criança. Tenho 22 anos. Trabalho, ajudo em casa. E eu o amo. Cumpri todas as minhas obrigações como filha. Agora preciso seguir meu caminho. Se o Senhor não aceita abençoar nosso casamento, nós vamos nos casar mesmo assim. Minha mãe começou a soluçar. Meu pé ficou branco. Se sair por aquela porta com esse, isso mesmo, você não é mais minha filha. Teresa, entendeu bem, estará morta para mim. Aquelas palavras foram como facadas no meu peito, mas eu já tinha ido longe demais para voltar atrás. Sinto muito que o senhor pense assim. Pai, espero que um dia possa me perdoar e conhecer o homem maravilhoso que o Antônio é. Tentades. Saí de casa naquele dia, levando só uma trouxinha com algumas roupas. Minha mãe chorava sem parar, implorando para eu pensar melhor. Meu pai tinha se trancado no quarto. Se recusando até a se despedir, fui morar na casa da minha tia Neuza, que sempre foi mais compreensiva. Era uma casinha simples, do outro lado da cidade, mas ela me recebeu de braços abertos. O amor verdadeiro é raro nessa vida. Teresa, ela me disse, se você encontrou o seu, lute por ele. Comecei a trabalhar na farmácia nova da estação, ironicamente, a mesma que tirou os clientes da farmácia do meu pai. O salário não era grande coisa, mas dava para me manter e ajudar um pouco em casa. O Antônio e eu marcamos o casamento para o último sábado de fevereiro. Seria uma cerimônia simples na igreja matriz. E depois uma festinha no salão paroquial. A gente não podia pagar nada muito chique, mas queria fazer uma coisinha bonita para marcar o começo da nossa vida. A notícia do casamento se espalhou. Tinha gente que me olhava com pena, outros com admiração pela coragem. A família do Antônio, depois de anos, acabou aceitando. A mãe dele até me procurou para dizer que estava feliz que o filho tinha encontrado uma moça tão boa. Faltando 2 semanas para o casamento, minha mãe veio me visitar, escondida, na casa da tia Neuza. Ela parecia abatida, mais velha. Seu pai não sabe que eu tô aqui. Ela disse, nervosa. Ele continua irredutível, mas eu não posso deixar minha única filha se casar sem pelo menos ajudar com o que eu posso. Ela trouxe um envelope com um dinheirinho, as economias dela, guardadas por anos. É pro vestido. Teresa, toda noiva merece um vestido bonito. Chorei abraçada com ela, pela primeira vez em anos. Senti que talvez existisse uma chance de reconciliação. Mesmo que de longe, com o dinheiro, encomendei um vestido na costureira, Dona Zélia, uma senhora portuguesa, que fazia os vestidos mais lindos da região. Não seria nada de luxo. Renda simples. Poucos detalhes, mas seria especial. Feito para mim. Tia Neuza ajudou com os preparativos. Ela conhecia todo mundo e conseguiu preço bom para as flores. Pro bolo. Pra música. A Lu e a Bia, minhas amigas de infância. Seriam minhas madrinhas. Tudo parecia estar se ajeitando. O Antônio tinha alugado uma casa maior perto da oficina, onde a gente ia morar. Ele estava tão feliz, tão orgulhoso de finalmente poder me chamar de esposa, mas na semana do casamento, quando fui fazer a última prova do vestido, Dona Zélia me recebeu com um olhar estranho. Teresa, minha filha, aconteceu uma coisa que eu nem sei como te explicar. Ela começou, torcendo as mãos. Seu vestido? E ele sumiu. Como assim? Sumiu, perguntei. Zem entenda. Estava aqui ontem à noite, prontinho para os últimos ajustes. E hoje de manhã,
Quando abri a loja, ele não estava mais. Procurei em todo canto. Revirei tudo. Alguém entrou aqui e levou só o seu vestido. Mais nada. Eu fiquei arrasada. Não era só o dinheiro perdido, que minha mãe tinha guardado com tanto sacrifício. Era o que aquilo significava. Quem faria uma coisa dessas? Quem teria tanta maldade? A resposta veio naquela mesma tarde. O padre José me chamou na sacristia. Com uma cara séria. Teresa, tenho notícias que vão te deixar triste. E ele disse, direto, recebi uma visita do seu pai ontem. Ele disse que se eu celebrasse o seu casamento com o Antônio, a farmácia deixaria de fornecer os remédios de graça para a nossa obra de caridade. A obra de caridade da igreja ajudava dezenas de famílias pobres. Era um trabalho essencial. A farmácia do meu pai, mesmo com dificuldade, ainda doava remédios importantes. Padre, ele não pode fazer isso. E eu comecei. Mas o padre José levantou a mão. Teme-me. Minha filha, seu pai falou com o prefeito, que é amigo dele, e o prefeito conversou com o bispo. Recebi uma carta hoje de manhã. Estou proibido de celebrar o seu casamento. Eu saí da igreja sentindo o mundo desabar. Primeiro o vestido. Agora a igreja. Meu pai estava determinado a impedir nosso casamento a qualquer custo. Quando contei para o Antônio, ele ficou furioso como eu nunca tinha visto. Isso é perseguição. Teresa, ele não tem o direito de fazer isso. Vamos para outra cidade. A gente se casa lá. Mas isso significaria adiar tudo, começar de novo, perder o dinheiro que a gente já tinha gasto. E no fundo, algo em mim ainda queria casar na minha cidade, perto das pessoas que eu conhecia. Tia Neuza sugeriu que a gente falasse com o pastor da igreja protestante, que tinha chegado na cidade há alguns anos. Sei que não é a mesma coisa para você, que foi criada na igreja católica, mas eles também fazem casamentos abençoados por Deus. Fui com o coração apertado conversar com o pastor Silas. Ele me recebeu com gentileza. Ouviu minha história. Se mostrou solidário. O Deus que eu sirvo não olha para a posição social. Minha filha, se vocês se amam de verdade e querem construir uma família sob as bênçãos dele, nossa pequena igreja está de portas abertas. Era uma solução, mas ia criar mais briga com a minha família e dividir ainda mais a cidade. Além disso, eu cresci sonhando com meu casamento na igreja matriz. Foi então que a Bia veio com uma ideia. O pai dela tinha um sítio nos arredores, com um pomar grande e bem cuidado. Vocês podiam se casar lá. Teresa, um altar improvisado debaixo das mangueiras, flores do próprio sítio. Ao pôr do sol, seria simples, mas lindo. A ideia começou a criar forma na minha cabeça. Um casamento ao ar livre, íntimo, só como os amigos de verdade, sem o luxo que a gente nunca ia poder pagar mesmo, sem as formalidades e hipocrisias. E o vestido, perguntei, ainda me sentindo roubada. Você pode usar o meu? Ofereceu a Lu. Guardei com todo carinho, como uns ajustes. Vai ficar perfeito em você. As coisas começaram a se encaixar de novo. O casamento seria no sábado seguinte. Não na igreja, mas num lugar talvez até mais bonito. O Antônio, sempre prático. Já estava pensando em como organizar tudo. Vou construir um altar bonito, Teresa, e vou buscar o juiz de paz de Cravinhos para oficializar. Vai ser melhor do que a gente imaginava. Você vai ver. Eu tentava acreditar nisso, mas algo ainda pesava no meu coração. A ausência dos meus pais no dia mais importante da minha vida era uma ferida aberta. 3 dias antes do casamento, outra bomba. O dono da única padaria da cidade se recusou a fazer nosso bolo. Seu pai é um homem importante. Dona Teresa, não posso criar problema com ele. O mesmo aconteceu com o fotógrafo, que cancelou em cima da hora. E com o músico, um por um. Os serviços foram cancelados.
A mensagem era clara. Meu pai tinha usado sua influência para nos deixar sem opção. Era um boicote. Chorei de frustração, de raiva, de tristeza. Anos de luta para terminar assim. Um casamento improvisado. Sem igreja. Sem bolo. Sem música. Sem fotógrafo. Talvez a gente devesse adiar. Sugeri ao Antônio. Desanimada. Tentar em outra cidade, onde a influência do meu pai não chegue. Ele pegou minhas mãos entre as suas pré-ciago, aquelas mãos grandes e calejadas. Teresa, você quer se casar comigo? Claro que quero. Antônio, mais do que tudo. Então, o resto não importa. Igreja, vestido, bolo, fotógrafo. São só detalhes. O que importa é o nosso amor, a nossa promessa, as pessoas que realmente se importam com a gente. Vamos fazer um casamento simples, mas vai ser nosso, autêntico. Como o nosso amor, as palavras dele me deram uma força nova. Ele tinha razão. Por que a gente ia se deixar vencer agora por detalhes? Vamos nos casar sábado. Como planejado, descerei, enxugando as lágrimas. No sítio do pai da Bia, sem bolo de padaria. As amigas da tia Neuza fazem um bolo caseiro. Sem fotógrafo profissional, ou Beto, seu ajudante na oficina, tem uma câmera e adora fotografar. Sem músico. A gente canta. Nos dias seguintes, uma rede de solidariedade se formou ao nosso redor. Gente que a gente mal conhecia se ofereceu para ajudar. A dona do armazém deu um desconto enorme nas compras. O seu Manuel, um português que tinha uma vinícola pequena, doou garrafas do seu vinho. As vizinhas da tia Neuza se juntaram para fazer salgadinho e doce. Parecia que, quanto mais meu pai tentava impedir, mais força e apoio a gente recebia. Na véspera do casamento, eu estava provando o vestido emprestado da Lu, que a mãe dela estava ajustando, quando bateram na porta. Tia Neuza atendeu e voltou com uma cara de espanto. Teresa, sua mãe está aqui. Minha mãe entrou, nervosa, olhando para os lados como se tivesse medo de ser vista. Trazia uma caixinha nas mãos. Sei que não é o vestido que você tinha escolhido. Ela disse, me entregando a caixa, mas era o meu véu de noiva. Usei quando me casei com seu pai. Talvez você queira usar amanhã. Abri a caixa com as mãos tremendo. Dentro, um delicado véu de tule, um pouco amarelado pelo tempo, mas ainda lindo, com pequenos bordados. Mãe, você vai vir? Amanhã, perguntei, com o peito cheio de esperança. Ela baixou os olhos e eu vi as lágrimas escorrendo. Seu pai nunca me perdoaria. Teresa, ele não precisa saber. Zugueri, pode vir só para a cerimônia. Escondidinha, significaria o mundo para mim. Ela hesitou. O conflito estampado no rosto. Vou tentar. Filha, não posso prometer. Mas vou tentar. Naquela noite, na véspera do nosso casamento, tantas vezes adiado e quase impedido, eu dormi com o véu da minha mãe debaixo do travesseiro. Era um fio de esperança. Um sinal de que, talvez, nem tudo estivesse perdido, de que um dia minha família pudesse se reconciliar, aceitar minha escolha e conhecer a felicidade que eu tinha encontrado ao lado do homem que eu amava. E enquanto eu pegava no sono, pensava no dia seguinte. Não seria o casamento dos sonhos que toda moça imagina, com igreja cheia e festa grandiosa. Seria algo muito mais precioso. Um casamento nascido da luta, da persistência, do amor verdadeiro que superou tudo. Amanhã, finalmente, depois de anos de espera, eu seria a esposa do Antônio. É nada, nem a sabotagem mais cruel poderia nos impedir. O dia do nosso casamento chegou e, nós dois, mesmo sendo simples,
Não poderia ter sido mais importante para mim. A cerimônia foi lá, debaixo das árvores do sítio da Bia. Um lugar simples, mas perfeito. As pessoas que realmente importavam estavam lá: Tia Noisa, Bia, Lou e outros amigos de verdade. Quando Antônio me viu, os olhos dele brilharam, e quando ele disse: Agora sim, Teresa, somos um só, eu senti que finalmente tinha encontrado meu lugar no mundo, ao lado dele. Não foi o casamento dos meus sonhos de menina, mas foi o mais bonito e real que eu poderia ter. Depois da cerimônia, enquanto o pessoal festejava, nós dois nos afastamos um pouco. Debaixo das estrelas, eu olhei nos olhos do Antônio e sussurrei: Nada pode nos separar agora. Ele sorriu. Segurou minha mão e ali, naquele minuto, tudo fez sentido. A luta toda valeu a pena. Nossa felicidade estava completa. Não demorou muito para a notícia do casamento se espalhar. Zero. Claro. A reação dos meus pais foi complicada. Meu pai manteve aquele silêncio profundo, uma mistura de raiva e desgosto. Ele não me tratava com o mesmo desprezo, mas não falava no assunto. Já minha mãe, mesmo sem jeito, começou a ver as coisas de outro jeito. Ela percebeu que, apesar de tudo, o Antônio era alguém que eu amava de verdade, alguém que me fazia feliz. Uma vez, minha mãe foi na nossa casa e ficou surpresa de ver como a gente tinha construído tudo com as próprias mãos. Não era o luxo que ela sonhou para mim, mas era nosso. Era de verdade. E ela não podia negar. No fundo, ela sabia que eu estava em boas mãos, mas ainda não sabia como dizer isso. A relação com ela foi melhorando, aos pouquinhos, em silêncio. Os primeiros meses depois de casados foram difíceis, mas de uma felicidade imensa. Antônio continuava trabalhando duro e a oficina dele começou a crescer. A dedicação que ele tinha pelo trabalho, por nós, era uma coisa que me deixava boba de admiração. Ele começou a contratar mais gente. E a oficina ganhou respeito na cidade. O que antes era uma garagem pequena virou um negócio sério. Ele já pensava num futuro maior, com mais possibilidades. Eu ajudava como podia, cuidando das contas e do que mais precisasse para apoiar nosso lar. Não era uma vida fácil, mas era uma vida cheia de esperança. A gente estava mudando, e as coisas ao nosso redor também. O Antônio já fazia planos para comprar mais equipamentos, aumentar a oficina. E isso me enchia de orgulho. Com o tempo, eu comecei a acreditar que a gente estava mesmo construindo o que eu sempre sonhei, mas de um jeito que eu nunca imaginei. Com o tempo, a relação com meus pais foi evoluindo. Não foi de uma hora para outra. Mas minha mãe começou a ver que o que eu sentia pelo Antônio era real e que ele não era o homem simples que ela pensava. Ele virou um trabalhador respeitado e minha mãe começou a reconhecer isso. Claro, meu pai continuou duro na queda. Ele nunca aprovou de verdade. E isso me doía. Mas eu comecei a ver que, aos poucos, ele estava aceitando que eu fiz minha escolha e que não tinha o que fazer. Ele nunca seria o pai que eu imaginei. Nunca seria o avô que eu sonhava para os meus filhos. Mas talvez, com o tempo, ele visse o que eu via no Antônio. O tempo mostrou que o orgulho, às vezes, é uma barreira que ninguém derruba fácil. Mas meu amor pelo Antônio nunca se abalou. Eu sabia que a minha felicidade estava ali, do lado dele. Hoje, aos 87 anos, olhando para trás, não me arrependo de nada. A vida com o Antônio foi mais difícil do que eu pensei, mas também foi mais rica em amor de verdade do que eu jamais poderia sonhar. Nós superamos cada desafio juntos, sempre um apoiando o outro, sempre lutando um pelo outro. Quando olho para ele agora, vejo o homem que eu sabia que ele sempre seria, e sei que não poderia ter escolhido ninguém melhor para dividir a minha vida. O nosso amor sobreviveu ao tempo, às dificuldades, ao julgamento de muita gente, ficou mais forte com cada obstáculo.
E Roger, olhando para nossa história, eu vejo que não existe amor mais verdadeiro do que aquele que é conquistado na luta, na paciência e na fé. Eu sempre soube que o que importava era o que a gente estava construindo junto. É nada, nem ninguém podia destruir isso. Nos vencemos. Antonio. E em cada um dos meus 87 anos, o maior presente que Deus me deu foi ter você ao meu lado. Se você gostou da minha história de vida, se inscreva no canal, ativa o sininho e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Até mais. Queridos e queridas.